Bom dia para mais um momento de oração. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre genealogia, tudo bem? Meu nome é Levi Carvalho e a gente está no mais um momento de oração da Ibraves. Então bora junto? Dando continuidade ao que a gente estava falando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genealogia. A gente não vai citar toda aquela genealogia porque também não comporta, né, muita coisa. Bom dia, Paulo, tudo bem? Então a gente começa a genealogia de Jesus falando sobre Maria e José, né? Foi feita uma promessa para a antiguidade, desde Gênesis. Quando chega em Davi, que a gente lê um pouquinho, Deus promete que haveria um descendente que viria e seria continuação da coroa de Davi, né? Então, quando a gente vai ver a genealogia mesmo, a gente vê uma bifurcação. Quando chega em Davi, um dos filhos, que é Salomão, da onde parte a genealogia de José, e um outro filho que é meio esquecido, que é Natã, vem da parte da genealogia que vem de Maria. E tem uma curiosidade interessante nisso aí, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E essa curiosidade, ela está em Jeremias 22, do versículo... Na história do versículo 1 a 30, a gente não vai ler tudo, mas você pode ler na sua casa. Pega lá, anota Jeremias 22, de 1 a 30, que conta a história. E a gente vai ler também 2 Samuel 5,14. Bom dia, Raquel. E olha, interessante lá. Foi dito em Jeremias 22, você lê lá, como eu disse ainda agora, de 1 a 30, mas tem um pedacinho que diz assim: ao rei Joaquim no tempo do cativeiro, assim diz o Senhor, registrem esse homem como um homem sem filhos, ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. E 2 Samuel diz assim, 2 Samuel 5,14. Estes são os nomes de que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Ou seja, Davi tinha 4 herdeiros, né? Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A gente ouve falar muito de Salomão, mas a linhagem real que vinha de Davi tem bastante gente, né? Em Mateus 1,16, que a gente vê a parte da genealogia, se você lá quiser também ler a genealogia todinha de José, a gente tem a genealogia tanto em Mateus quanto em Lucas, sendo que em Mateus é a genealogia de José e em Lucas a gente vai ler a genealogia de Maria, né? E um dos versículos, que é Mateus 1,16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da parte de José, a gente acabou de ler, né? A parte de José, quando chega em Joaquim, que foi o que a gente leu, que é ao rei Joaquim, Deus vai e corta a genealogia dele. Então, na parte real mesmo, a gente entendendo que Deus tinha a parte real de Davi, se houvesse de novo toda aquela parte de monarquia, Jesus Cristo poderia ter sido um rei de verdade, ele era realmente da linhagem de Davi, né? Só que da parte de José, ele não poderia ser rei, por causa de Joaquim, que a gente leu ainda agora. Deus arrancou ele da linhagem, né? Por isso que a gente leu Jeremias 22, 1 a 30, porque quando a gente chega aqui naquele versículo, o Senhor diz para arrancarem, registre esse homem como sem filhos, ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará. Ou seja, Deus botou uma maldição para ele. Não se assentará no trono de Davi, nem governará Jacó. Só que por outro lado a gente entende que tem Natã ali, que seria a parte da genealogia depois de Davi, que faz a linhagem continuar através de Maria. Amém? Vamos... Só um momentinho. Minha gatinha estava acordando aí.
Lembrando que aqui ainda são 6 horas da manhã, então minha gatinha ainda tá capotada aqui ainda. Hoje eu acho que ela ouviu aqui. Então, a gente tem que entender quando... Uma das primeiras curiosidades é que Jesus podia ser um rei se ele fosse nascido, né? Aí a gente volta só para uma coisinha que a gente falou na semana passada. Emanuel significa Deus dentro do homem, e Yeshua vem de Jeová, vem para salvar. A gente leu isso na semana passada, só para a gente recapitular, porque a gente vai entrar nessa partezinha aqui de... falando um pouco sobre Jesus agora, né? Então, Jesus era o próprio Jeová. Lembrando que a Trindade a gente não se separa. Jeová foi feito carne. Deus foi feito carne. Jesus diz lá também, a gente vê bastante versículos dizendo, Jesus diz, eu sou. Jesus, em outro versículo que está em João 8:58, diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Provando também que o que eu estou falando para vocês. Isaías 43:10 diz assim, você é minha testemunha, ó Israel. Diz o Senhor, você é meu servo. Fui escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Então, quando Jesus veio, a gente percebe, a gente leu alguns versículos nesse compêndio todo que a gente está seguindo. Primeiro, quando Jesus vem, ele vem para mostrar quem era Deus. Se a gente for reparar a história toda, de Gênesis até chegar em Malaquias, a gente vê as coisinhas acontecendo. A gente vai lá, quando está na parte do dilúvio, a gente percebe que o mundo tinha esquecido de Deus, esqueceu como era Deus. Vem Noé e começa a história toda, vai se formando o povo, e começa muita idolatria. Deus vai quebrando essa idolatria através do povo dele. Quando chega em Jesus, a gente já não vê mais essa parte de idolatria. Quando chega ali na parte de Mateus, o povo de Israel já não tinha essa parte de idolatria, né? Só que, mesmo assim, Deus, não tinha os aspectos de Deus. Deus meio que havia perdido nessa história. A gente vê em história de Israel, o povo de Israel não sabia mais bem dizer quem era Deus. As coisas que aconteciam, e hoje a gente ainda vê isso acontecendo também, as pessoas confundem o que Deus faz e mesmo tendo na Bíblia, as pessoas, como não leem muita Bíblia, então eles confundem muito, achando que Deus faz o mal. Então, poxa, Deus vai te pegar, Deus vai fazer não sei o que na tua vida. Não, Deus não faz o mal. A Bíblia diz que dele só há bondade, dele não pode proceder nada corrupto, né? Então, Jesus veio para mostrar quem realmente era Deus. O homem dizia, Deus mata, Deus fere, Deus faz o mal, Deus traz as doenças. Deus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou bom, eu sou a cura. Jesus era imortal. Outra coisa interessante para a gente prestar atenção, né? Minha vida, João 10:18, minha vida ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Quando a gente percebe por que a palavra é sacrifício, ele se entregou, né? Jesus, por escolha própria, se limitou. Ele suou, ele fedeu como um homem, cansou como um homem, sentiu fome como um homem. Ele era o tabernáculo móvel de Deus aqui na terra. Bom dia, Tagni e César. Tudo bem? Jesus se submeteu ao julgamento errado da lei pelos homens. Ele levou suas surras, e a gente estava falando um pouco sobre tabernáculo há algum tempo atrás ali. Uma das coisas que tinha lá era o bode emissário, né? Então, ele veio como bode emissário e levou sobre si nossas doenças e nossas enfermidades. Por isso que a gente, em Jesus Cristo, tem a nossa cura. É só você ter fé, né? Então ele foi à cruz, entregou a sua própria vida, derramou seu próprio sangue
E quando a gente vê Jesus ali naqueles diálogos da cruz, uma das coisas interessantes que ele diz, né? A dor dele não era estar morrendo ali, se a gente reparar bem. A dor dele era a separação da trindade que ele houve ali naquele momento por causa do pecado do homem. Então ele entregou sua própria vida, derramou seu próprio sangue e parte da trindade, ó, Deus deu as costas a Jesus por nossa causa. Ou seja, foi o único momento que houve separação da trindade. Deus, ele, como a gente sabe, Deus é único. Existe um único Deus. Eles nunca se separaram. Apesar dessa coisa, houve a separação na cruz por causa do nosso pecado, né? Isaías 53:10 diz assim: Contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa tornará a viver, e os planos do Senhor hão de prosperar nas suas mãos. Então, nós somos parte dos filhos, dessa multidão de filhos que foi ganha através do sacrifício de Jesus. Essa posteridade que a Bíblia prometeu a Jesus foi cumprida, nós somos parte dessa posteridade. E tudo que Ele quer fazer através de nossas vidas prosperará. Um versículo da Bíblia, só para a gente finalizar aqui, um versículo diz que quando nós temos fé e oramos ao Senhor, em tudo que a gente ora, nós temos um sim e um amém. Então, para nós vermos o poderio que é a parte de estar em Jesus Cristo, né? A gente encerra aqui essa parte hoje, já foi um pouquinho longa. Eu estou tentando diminuir, mas ainda não, é muito texto, às vezes a gente se... Às vezes eu me complico para finalizar essa partezinha, né? Então vamos orar para a gente finalizar, entendendo que essa parte de Jesus primeiro era um rei. A gente viu ali na genealogia, então ele tinha a parte real realmente vinda de Maria. E a segunda é entender que o que ele fez, mesmo tendo toda essa banca, né, vindo como Deus, ele não usurpou, a palavra diz isso, ele não se usurpou de ser Deus, mas ele se esvaziou para morrer por mim e por você. A gente está vindo dessa parte toda para entender um pouco o Evangelho, desde Gênesis ali. Então Jesus morreu por mim e por você para que nós tenhamos realmente vida em abundância, nós tenhamos a cura. E essa cura, ela se estabeleça na nossa casa, estabeleça na nossa família, para que a gente não viva em cura, mas a gente viva em saúde eterna. Amém? Até que Jesus venha. É claro que a Bíblia também, Jesus promete que nós teríamos aflições, mas, querendo ou não, nós temos a cura nele, nós temos prosperidade nele, nós temos as coisas através da vida dele. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa manhã, Senhor, aqui, esse belíssimo domingo que está se formando agora. Nós estamos iniciando esse dia, mas nós estamos iniciando já pedindo a Tua graça sobre nossas vidas, pedindo que Tu venhas colocar a Tua mão sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos lares, dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos parentes, nossas esposas, nossos amigos, para que a paz venha reinar sobre nossas vidas, nós vejamos e venhamos a ver a prosperidade através das pessoas que estão à nossa volta, que também sejam ganhos por Ti e eles possam ser prosperidade para a vida de outros, levando vida, levando amor, levando a verdadeira paz que só vem de Ti, Senhor. Que possamos ser realmente, como a Tua palavra diz, luz, luzeiro em meio a essas trevas. A gente tem visto o mundo meio que desabando em consciência moral, em consciência de tantas coisas. A gente vê tantas guerras, tantas coisas acontecendo e nós nascemos para ser luz, Senhor. Que possamos ser luz em meio às trevas. Toque em nossas vidas, nos dá uma continuidade de dia de paz, uma semana abençoada em Ti. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Amém. Beijão a vocês, mais um dia. A gente no próximo domingo continua. Que Deus prospere nossas vidas e nossos caminhos. Amém? Beijão.